Por que alguns italianos foram para os Estados Unidos e outros vieram para o Brasil, para a América Latina? Esse vai ser o vídeo, porém, eu já tinha feito um vídeo sobre isso, contudo, houve um problema em alguma imagem, uma música que eu fiz, e o YouTube meio que barrou esse vídeo ali, eu não consigo mais deixar ele público, que pena. Portanto, vamos tentar simplificar nesse vídeo aqui quais foram os motivos, né? Fazer um pouco, algo um pouco mais resumido, até mesmo porque foi a pedido de um dos nossos inscritos aqui no canal. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. E você que deseja tornar-se membro, é possível se tornar membro do canal Linguamare para apoiar o canal, um valor bem baixinho, R$ 4 ou R$ 6, não lembro, do YouTube. E aí você também tem acesso a conteúdos exclusivos e ainda por cima consegue assistir antes os vídeos que vão ser publicados. Vamos lá. Então tem algumas diferenças, algumas particularidades. Olha só a pergunta do nosso inscrito. Professor, quando o senhor vai postar uma aula fazendo um comparativo entre os italianos que preferiram os Estados Unidos ou a América Latina, né? Tem algo do tipo já preparado? Bom, esse daqui eu estou preparando especialmente para o nosso inscrito e para todos vocês, é óbvio, até mesmo para a gente repor aquele vídeo que o YouTube não deixa, né, ficar mais público. Olha só, a gente precisa ver o contexto um pouco da saída, eu separei para vocês, né? Esse contexto da saída da Itália era comum a todos, então a gente tem o que? A unificação italiana. É uma unificação que a gente sabe que ela foi forçada, né, do Risorgimento, ou seja, a unificação ela surge através ali dos poderosos, de uma certa elite com bastante consonância com os franceses, com os revolucionários franceses, eles convencem também o rei da Itália que aquilo seria bom, e no final das contas eles dão um chute no rei da Itália e pegam o país para si e montam aquilo que eles chamam de democracia, né? Que, enfim, a gente pode questionar muitas coisas do que existe ali. Bom, o que acontece? Essa unificação ela gera muito prejuízo, mais prejuízo do que já tinha, né? Porque os saqueadores, como Napoleão, como a Áustria no Vêneto, e enfim, né? Então, a partir disso, a gente tem uma série, um histórico de roubos e de saques que a própria unificação italiana também agrava isso antes do país ser unificado, né? Com personagens desprezíveis como Garibaldi e tantos outros que, na verdade, eram reais bandidos, né, que saquearam, que fizeram muita coisa ruim por toda a parte, em prol de uma narrativa, e hoje se tornaram heróis oficiais da Itália, que de herói eles não tinham porcaria nenhuma, né? Para quem conhece a história sabe que eles não eram boas pessoas. E aí depois, com a unificação, você tem uma carga tributária imensa, impostos, né, de todos os tipos, você tem ali uma economia que até então era uma economia mais pautada no feudal, que assim começa a se abrir, né, para o mundo, e aí se abre de uma maneira muito burra, né, com muitos impostos, com competições de outras partes, que essas pessoas não tinham condições de competir, né, não naquele estado, não com aqueles recursos que elas tinham até então. Então a instabilidade política surge e a crise econômica também abala a todos, não só o sul da Itália, mas como o norte da Itália também. E uma pobreza rural por conta de todos esses saques, toda essa má gestão, essa safadeza, né, que a elite fundadora da Itália fez, então gera muita pobreza rural. Aí a gente tem o quê? A transição forçada do feudalismo para o capitalismo agrário, assim, ela deixa ali milhões de camponeses sem terra, porque é feito, querendo ou não, uma reforma agrária às avessas na Itália, né? Então, as terras que antes, por exemplo, a gente vai citar o Vêneto, tanto a política da República de Veneza como a política papal, era o quê? Se temos terrenos, temos terras, em abundância, essas terras não estão sendo usadas, eles deixavam os próprios agricultores tomarem posse para cultivarem essas terras. E sem, fora, né, o sistema de feudal, enfim, que existia no interior, por exemplo, não só do Vêneto, mas na Itália em geral, que vocês tinham os patrões, e os patrões arrendavam as terras e toda aquela coisa assim, mas existia isso também. A terra que ela era um comodato, digamos assim, né, do Estado, da República de Veneza, e também
o papado fazia isso com as terras que tinha da igreja, cedia para as pessoas. A partir do momento que entra a política, né, da unificação italiana, a política então dos que surge com Napoleão Bonaparte lá no início dos revolucionários, esses aqui são todos herdeiros disso, né, que surge com a fraternidade, igualdade, tudo entre aspas. Eles fazem uma reforma agrária às avessas. Eles aumentam os impostos a chegar ao ponto que ninguém, né, que seja pobre consegue pagar mais nada, essas pessoas vão perdendo as suas terras, muitas delas perdem essas terras, e essas terras que eram servidas como acomodato, digamos assim, emprestadas, para que haja uma produção, que essas terras não fiquem ali paradas, as terras do Estado, as terras da igreja, né, não fiquem ali paradas, mas que sirvam à sociedade. Essas terras elas vão ser todas confiscadas para o Estado não vai querer mais que os pobres mexam nas suas terras, e então eles acabam vendendo essas terras ou cedendo para grandes poderosos que vão emprestar dinheiro para o governo, que vão fazer toda aquela, né, lavagem ali de mão, e no final das contas também muitos camponeses perdem, né, os seus territórios, seus pequenos trechos de terra, que era uma agricultura muito voltada para a sobrevivência, por conta do reino da Itália, né, que depois vira o governo que a gente tem na Itália até hoje, mas por conta dessa gestão canibal, né, proposital, as pessoas perdem as suas terras porque não têm condições de pagar muitos impostos, e no final os pequenos trechos de terra que poucos tinham também acaba indo para a mão dos mais ricos, e assim eles se obrigam a emigrar do país, porque aqui então acontece a primeira e única reforma agrária do Brasil, famosa, conhecida, né? Não proposital, né? Ninguém pensou vamos fazer um projeto de reforma agrária, mas acontece essa reforma agrária que aí sim no Brasil passa dos grandes latifundiários para essas pessoas, né, que chegam aqui, né, os territórios, e assim a gente começa a ter uma descentralização das grandes propriedades no Brasil, que não foi a maior parte dessas terras. De fato, não foi o governo brasileiro que passou para eles, mas sim foram terras vendidas dos grandes latifundiários que começaram a vender as suas terras para os colonos. E aí depois, é claro, tem a questão ali da superpopulação, isso, aquilo, mas isso aqui, vou dizer que é o de menos, tá? É o de menos, porque tinha terra de sobra, por exemplo, no sul. A gente tem uma colônia vêneta na Sardenha, por exemplo, né? Então tinha muita terra ali no sul desocupada, até hoje tem, né, terra desocupada, então não bate muito bem, né? Enfim, eu não acredito que esse tenha sido o grande desfecho, né? Bom, depois, nós temos algumas diferenças também agora de perfis, né? Vamos ver, no sul, qual que era, né, a imigração que foi do sul da Itália para os Estados Unidos? Predominantemente a gente tem a Sicília, a Calábria e a região da Campânia. Então é um grande fluxo ali que acontece, que vai para os Estados Unidos e depois para a América Latina, principalmente para o Brasil e Argentina, a gente tem um fluxo gigante do norte, incluindo Vêneto, Lombardia, né, que são assim de grande relevância, tem outros também, mas esses são de grande relevância, e depois o objetivo do pessoal do Sul, os objetivos eram um pouco diferentes, né? Frequentemente era fazer a América, que eles chamavam, ou seja, era dinheiro rápido, o pessoal do Sul estava interessado em fazer dinheiro rápido e voltar para casa, né? E já no Norte, a gente tem algo pouco diferente, eram colonos, né? Eles queriam uma colonização, eles queriam terras para si, eles queriam ser grandes agricultores, coisa que eles nunca conseguiram ser ali, principalmente com esses impostos predatórios. Então, eles acabaram indo para lugares que ofereciam terra e essa proposta de colonização, nesse caso, principalmente o Brasil e a Argentina. O tipo de trabalho, então, que cada um foi aceitar, o pessoal do Sul, por conta dessa coisa do dinheiro rápido, eles aceitaram os trabalhos industriais lá nos Estados Unidos, né, construção civil, minas e portos, né, meio urbano, e aí depois o pessoal do norte, bastante aqui no Brasil, teve o que? O café, né, sudeste no Brasil, a colonização do sul do Brasil, ou seja, construíram várias partes, construíram basicamente quase todo o sul do Brasil, e o comércio, né, o comércio agrário da Argentina. Então são perfis diferentes. Um queria fazer dinheiro rápido e voltar, apesar que muitos não voltaram, e o pessoal do norte queria ser
proprietário de terras, então isso envolveria ficar no Brasil, para a grande maioria, né? E nos outros lugares. Muito bem. Ou sendo desse jeito, né, motivos da escolha, América Latina era promessa de terra, como ficou bem claro aqui para vocês até agora. O Brasil, a gente tem o fim da escravidão, ele cria uma demanda urgente para mão de obra qualificada, ou seja, pessoas que sabiam técnicas, isso, aquilo, manejo e tal, para tocar os negócios ali. E o governo brasileiro, muitas vezes, né, ia subvencionar essas passagens, tá? Atraindo famílias inteiras com a promessa de lotes de terra, e nem sempre essas promessas eram cumpridas. Não dá para deixar de dizer aqui que muitas pessoas foram enganadas também. E aí a Argentina, a gente tem nesse período a Argentina, um país visto como um país de grande progresso rápido, se tornaria país de primeiro mundo muito rápido, era, digamos, uma nação bem similar arquitetonicamente à Europa, e era um país assim que estava atraindo muitas pessoas, muitos europeus, e tinha muita similaridade, também assim como o Brasil, né? Similaridade linguística e cultural, aí atraía bastante uma elite intelectual e comercial, principalmente italiana, tá? Cultura, né? A proximidade da língua desses países da América Latina e da religião católica facilitava a adaptação local. Então, isso daqui não era uma barreira para eles. E aí, depois, a gente vai ter lá os Estados Unidos, era mais dinheiro e indústria, né? Um boom industrial, oportunidade em Nova York, Chicago, Boston, atraía muitos jovens, principalmente solteiros, dispostos a fazer trabalho, fazer dinheiro e querer voltar rápido, e redes de ajuda também que já existiam lá nos Estados Unidos, as Little Italies, né, os pequenos bairros italianos que já existiam, então a estrutura de comunidades já estava estabelecida e isso já era, digamos, um chamariz, né, para as pessoas irem para lá, para os jovens irem para lá. Então a gente vai ter o quê? Os Estados Unidos têm um impacto muito grande também, porque, enfim, eles acabaram atraindo um perfil mais de pessoas que não queriam ficar lá, eles queriam mais fazer dinheiro e retornar, e aí, mas só que os Estados Unidos, o que, que acontece? Os italianos que vão para lá, eles têm um impacto grande na questão do preconceito, né? Lá nos Estados Unidos, os italianos não eram vistos como brancos, né, de imediato. Então, eles sofreram segregação, até mesmo porque o pessoal do Sul tem uma característica mais mediterrânea, então eles sofreram essa segregação e foram alvo de leis anti-imigração, né? Isso gerou uma identidade ítalo-americana muito forte na questão defensiva, na questão de se separar do americano médio. Aí, América Latina, houve bastante, então, assimilação por conta dessa consonância cultural que existia, tá? Então, no Brasil e Argentina, a elite via o italiano como um agente civilizador. Então, ideias, né, tinham várias ideias ali da elite de branqueamento também, e grande parte, né, muitas pessoas que vieram do norte da Itália eram loiras, né, tinham um perfil germânico, não todas, obviamente não, mas muitas sim, e é por isso a integração foi mais fluida, resultando numa influência massiva no idioma local, culinária e política. Ou seja, os nossos idiomas influenciaram bastante também no português, influenciaram bastante no espanhol da Argentina, e aí vai, né? Muito disso. Sendo assim, a gente pode separar algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, esse fenômeno do sul da Itália, ele ficou conhecido como o fenômeno Andorinha, que era o quê? Muitos italianos, especialmente na Argentina, né, vinham para a colheita e voltavam para a Itália anualmente. Então, ele era conhecido como o imigrante transatlântico, né? Não só, enfim, na Argentina, existia isso nos Estados Unidos também, mas na Argentina tinha bastante esse fenômeno, né, de ida e volta. E aí depois a gente pode falar um pouco sobre, para finalizar, o mito da Terra Prometida, né? A gente fala sobre as péssimas condições encontradas nas fazendas de café de São Paulo, que levaram também o governo italiano a proibir a imigração subsidiada para o Brasil. A gente deve lembrar do decreto Prinetti, de 1902, então foi proibida, né, essa imigração para o Brasil, depois nesse período ali, então ninguém mais iria ajudar, os imigrantes que vieram por conta própria, e
Nós vamos ter ali já, uma diferença, por exemplo, nas Little Italys, nas pequenas Itálias, né, comparando Little Italy de Nova York com o bairro da Moca, Bexiga em São Paulo ou Boca em Buenos Aires, tinha grandes diferenças, né, porque Little Italy era um bairro que basicamente ele foi formado para acolher aqueles imigrantes que chegassem para fazer dinheiro, né, e tem todo aquele contexto do surgimento, não só do ressurgimento da máfia nos Estados Unidos, porque eram pessoas muitas vezes ali que queriam fazer dinheiro, não todos, né, mas fazer dinheiro rápido, isso aí estimulava isso, e é um pouco diferente do que a gente vai encontrar ali nesses bairros também que tem em São Paulo, que tem em Buenos Aires, que já eram mais feitos, cortiços, mas eram pessoas que estavam ali que no final era para ficar mesmo, né, um pouco diferente toda esse conceito, né. Bom, então eu acho que seria isso, basicamente isso que eu também expliquei naquele vídeo lá. Eu gostaria de saber, se você quiser deixar aqui nos comentários, quem tem sobrenome italiano ali sabe de qual região veio o bisavô, se isso, enfim, se vocês têm já essa ciência, se veio do sul da Itália, veio do centro, veio do norte, me deixa aqui nos comentários. E só para deixar claro aqui para vocês, para fazer esse aviso importantíssimo, que a partir do ano que vem, provavelmente a partir de fevereiro, a gente vai ter uma turma de língua vêneta e turma de italiano. É uma turma só estudando as duas línguas simultaneamente. Para quem quiser aprender, vai ser um intensivo, não vai durar tanto tempo, é intensivo, tá? Carga horária maior, para a gente aprender as duas línguas ao mesmo tempo. Tem o link aqui embaixo para o grupo, você pode entrar no nosso grupo, que aí eu vou mandar todas as informações, né, corretas sobre dias, valores e tudo mais. Quando eu tiver todas as informações acertadas, eu mando para as pessoas que estão lá no grupo. E também, se você quiser reconhecer a sua cidadania italiana, cidadania europeia em geral, pode ser portuguesa, espanhola, você pode entrar em contato com a Alma Cidadania. Eles trabalham com todos os reconhecimentos. Diz que entrou em contato através do canal Lenguamar e você recebe o seu desconto. E vai lá no site da Nexogeno, se você quiser saber mais aí os mistérios que rondam o seu DNA, né? Se você já fez algum teste, você consegue fazer comparações excelentes por meio do que oferece a Nexogeno. Acessa com o meu cupom LENGUAMARI15 e também você vai ter desconto ali, tá bom? Então entra lá no site da Nexogeno e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Strucon.